Olá, meu irmão e minha irmã, graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua família, com o seu trabalho, de onde você estiver nos assistindo nesse momento. É muito bom recebê-lo aqui para mais uma escola bíblica especial. Hoje nós vamos conversar sobre a questão da bondade de Deus e do sofrimento, um assunto que causa bastante controvérsia no mundo contemporâneo, do ponto de vista da aceitação de um Deus bom, de um Deus todo-poderoso, e ainda convivendo com a questão do mal, convivendo com a questão da existência, do sofrimento e da maldade. Por isso o nosso tema dessa série é Quando a Vida Fica Difícil, e hoje é um tema difícil que nós trataremos logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta, é muito bom recebê-lo e eu peço aí que você compartilhe o link da Escola Bíblica Especial com seus amigos, suas amigas, irmãos de fé e caminhada cristã, líderes da sua igreja local, gente que ama o estudo da Palavra de Deus e pode, juntamente conosco aqui, aprender um pouco mais da Palavra dele para as nossas vidas. Na verdade, todos nós aqui no programa, todo dia, toda lição, a gente também aprende bastante com aquilo que cada professor aqui, cada convidado nosso traz de aprendizado da Palavra de Deus e ainda mais com um tema como esse, né? Semana passada nós conversamos na primeira lição sobre a existência, como o sofrimento passa a existir no mundo criado por Deus. E essa lição é uma lição importantíssima, porque nós vamos conversar sobre esse equilíbrio, ou melhor, essa tensão existente no mundo criado por Deus, um Deus bom, um Deus todo-poderoso, e vivendo em face desse problema da maldade. Para isso, não poderia ser diferente, a gente está aqui com um dos nossos professores mais brilhantes aqui das últimas séries de estudos aqui da Escola Bíblica Especial para nos ajudar. A batata quente vai ficar com ele aqui ao longo de toda a lição. Pastor Jeremias, seja muito bem-vindo, pastor. É um privilégio recebê-lo mais uma vez para participar, colaborar com a gente no estudo desta série de lições. Amém. A paz. Graça e paz para você que está assistindo e tem frequentemente nos acompanhado. Isso é maravilhoso. Hoje nós temos um assunto bastante intrigante, mas ao mesmo tempo um assunto que traz para o cristão, para aquele que tem a certeza de fé, algo que ele pode defender com bastante certeza. Nós iremos mostrar à luz da Bíblia Sagrada como é importante crer num Deus poderoso, que mesmo em meio ao sofrimento, continua dando assistência ao homem. Assistência porque ela é diária. E nós conseguimos ver a mão de Deus bem perto de nós. Pastor Jeremias, antes da gente entrar propriamente no estudo da lição, eu acho importante um esclarecimento para quem está acompanhando a gente. Geralmente, quem acompanha a gente não tem um problema em defender essas duas coisas, porque a maioria daqueles que assistem à Escola Bíblica Especial tem grande respeito, apreço pela Palavra de Deus e entende a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como palavra revelada de Deus, o que ela realmente é. Por que a gente precisa, nesse tempo, conversar sobre esse tipo de assunto? Porque esse tipo de assunto, de alguma forma, óbvio, ele beira o limite do questionamento da existência de Deus. Aliás, é até a primeira pergunta que a gente entra daqui a pouco. Mas esclareça para os nossos irmãos a necessidade desse tipo de discussão, tendo em vista esse tempo, essa contemporaneidade, né, dos nossos filhos, netos, nas universidades, aprendendo tantas coisas aí ao longo da vida, lendo os grandes filósofos. Por que é importante a gente investir tempo nesse tipo de tema? Esse tema é de fato importante, porque quando você professa que serve a Deus ou que crê na existência de um Deus todo-poderoso e que governa todo o universo, e sua vida está indo bem, isso é fácil. É fácil você defender essa sua ideia.
O difícil é quando você professa e algo de ruim acontece contigo e as pessoas começam a te questionar: onde é que está o teu Deus? Aí nós temos que voltar e dizer como Santo Agostinho, certo dia ele andando com um ateu pelas ruas de Londres, o ateu levou até os arrabaldes de Londres, viu alguns animais pastando e disse para Agostinho: ali estão os meus deuses, eu queria que você mostrasse o seu para mim. Agostinho olha para ele e disse: ora, eu não vou mostrar, não é porque eu não tenho, é porque você não tem olhos para ver. E é nesse momento tão obscuro que nós conseguimos sentir a presença de Deus bem perto, mostrando para esses jovens que, embora instruído muitas das vezes por alguns professores que defendem essa teologia, que nós, não é teologia, é uma ideia que surgiu lá bem antes de Cristo, e nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, dizendo que se Deus de fato existisse, como é que poderia haver no mundo hoje ainda tais situações de sofrimento que nós passamos? Eu quero que você esteja de fato ligado, se intere do assunto, para quando o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, o seu amigo questionar a esse respeito, você tenha bases sólidas, segundo a Bíblia, para responder com clareza a esse assunto. Muito bem, pastor. Vamos lá, então, entrar na primeira questão. Eu queria ler um trecho da introdução. Sim. E aí eu farei a primeira pergunta para a gente definitivamente entrar no tema aqui. Para muitos, é uma parte aqui da introdução, a questão do problema do mal, né? Essa evidência parece decisiva. Porque se Deus existisse, ele seria poderoso o suficiente para impedir o mal. E bom o suficiente para querer impedi-lo. Uma vez que existe o mal, nenhum ser tão poderoso e bom existe. E aí a introdução termina. Mas será que esse raciocínio é correto? Isto é, o raciocínio dessa filosofia, ela parte do pressuposto que se Deus é poderoso, ele tem poder suficiente para impedir que o mal exista. Se Deus é totalmente bondoso, ele não iria permitir, porque não faz parte da sua essência, do seu caráter, permitir a maldade. Então, se ele é bom e o sofrimento existe, então ele não é todo-poderoso. E se ele é poderoso e o mal existe, então ele não é totalmente bom. Deus. Essa é a lógica. E aí a primeira pergunta vai nos ajudar a pensar o assunto. Qual é o problema do mal? Talvez é exatamente esse aqui, a tese defendida pelos críticos da fé, apresentado na nossa introdução. Por que a existência de um Deus bom em um mundo onde há o mal não é contraditório? Qual é a falácia, pastor Jeremias, por trás do problema do mal? Qual é o engodo, o erro dessa lógica de relacionar o problema do mal com a não existência de Deus? Você que já acompanhou o primeiro estudo da nossa lição, percebeu claramente que Deus, ao criar o homem, não é isso? Não fez dele um robô, algo que já estava determinado por fazer. Deus deu a ele um livre-arbítrio a ponto de ele escolher o bem e o mal. Mas o que se prega a essa teologia helenista, que tinha alguns seguidores e alguns deles se tornaram famosos, porque trazia esse engodo, provando que se Deus de fato fosse bom, por que é que ele criou o mal? Mas como é que nós saberíamos se isso é mal ou bom sem antes experimentá-los? E se Deus tem esse poder, como nós falamos, ele é o Todo-Poderoso, por que é que ele permitiu que o homem se enveredasse por esse caminho? É por esta razão que Deus é de fato maravilhoso, poderoso e grande, e que nós iremos mostrar hoje à luz da Bíblia Sagrada sobre isso. Se você voltar, Júnior, para a nossa língua portuguesa, nós temos algumas dúvidas que parecem insolúveis. Por exemplo, por que tudo junto se escreve separado? E por que separado se escreve tudo junto? Por que a abreviação é uma palavra tão grande? Há alguns fatos que para nós, à primeira vista, ou ainda, porque nunca criaram ração para gato com sabor de rato? Será que os kamikazes usavam capacete? Será que deve usar uma agulha esterilizada para aplicar uma injeção letal? Por que a calça se veste e o sapato se calça? São algumas coisas, mas nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada que, de fato, esse Deus todo soberano, ele cria o homem e deixa à disposição do homem, porque ele queria que o homem o servisse e o adorasse de todo o coração.
Quando você faz algo obrigado, isso não é de todo o coração. E Deus não quer isso. Ele não queria uma adoração desse tipo. E nós vamos ver que ele deixa à nossa disposição tais obrigações. E o homem se desviou do princípio original. E a falácia chega aqui para nós trazendo esse engodo, que se tudo isso acontece, na verdade, o mundo se move por si só. Não há alguém que está no controle de todas essas coisas. Com certeza, o primeiro dia que você foi numa aula de biologia e o professor foi falar sobre a origem da vida, ele falou logo sobre uma grande explosão chamada de Big Bang. Eu me lembro que quando eu estava na aula, ele disse, olha, juntou alguns gases, especialmente o metano, a fosfina e a amônia. E esses 3 gases juntos criaram uma grande explosão. Eu disse ao professor, o camarada que provocou essa explosão era muito inteligente. Não adianta você ficar bravo. A Bíblia diz que por ocasião de Deus formar o mundo, ele mandou que juntasse uma porção de terra de lá e uma outra de cá. Deve ter feito um barulho enorme, com certeza. E isso, a Bíblia não está além dessa explosão grande. Fica tranquilo. Se teve essa explosão, tinha alguém para controlar tudo isso. E esse Deus controlador continua, ainda hoje, a direcionar esse mundo para um local em que ele próprio dizia anteriormente que ele está no controle dele, controlando o giro, inclusive. Tanto o giro em torno do Sol como em torno de si mesmo. Você já estudou sobre isso, sobre os movimentos de rotação e translação? E sabe que isso, na verdade, é direcionado por Deus. E a Bíblia diz que ele não perde essa sua essência. Portanto, esses escritores ou esses filósofos tentavam desviar da verdade a ideia de que o mundo é, por si só, autônomo e evolucionista ao mesmo tempo. Nós vamos ver que a Bíblia contraria essas ideias e dá bases sólidas para defendermos. Muito bem, pastor. Eu costumo colocar um outro atributo de Deus junto com esses dois. Sim. A gente vem com a sua onipotência e a sua bondade. Eu costumo trazer para junto dessa estrutura a sua justiça. Poder, justiça e bondade de Deus. Porque o texto de Gênesis 50, que está aqui nesse texto, é José, né? Opa, que direção legal. Conversando com seus irmãos, né? E aí ele vai falar, o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. E aí aqui a gente vê, nesse texto, ajuda também ao irmão que está em casa, a irmã que está em casa, perceber a falácia. Porque o Deus Todo-Poderoso e o Deus Todo-Bondoso, ele usa inclusive a maldade dos irmãos de José para os seus fins, para os seus intentos poderosos e para cumprir a sua bondade na vida de José e do mundo lá de então, que precisava de alguém para resolver como é José, essa pessoa que vai ser esse administrador do mundo de então, da grande nação de então, para que haja mantimento na casa das pessoas. Se você conhece bem a história de José, imagine se acontecesse metade do que aconteceu com ele e contigo. Você também teria motivos fortes para dizer que Deus é fato, não existe. Lembra disso? Ele tinha intimidade a ponto de sonhar com Deus e ter algumas revelações. E quando as contava aos seus irmãos sorriam dele. E após certo tempo, o próprio José dá a impressão que ele para um momento e falou, Senhor, mas de fato tu está comigo ou não está? Irmão, não chegou ainda o momento de Deus. Deus é tão bom, como disse o pastor Júnior aqui, ele permite que algumas coisas aconteçam, mas ele é tão maravilhoso que ele já provê lá adiante o motivo pela qual você vai retornar e vai abrir os seus olhos para ver a glória dele. Isso aconteceu com José, e ao falar tais coisas aos seus irmãos ainda não sabiam, né? Ele falou, o que aconteceu comigo? Mas o que aconteceu contigo? Algumas coisas estão acontecendo na tua vida hoje, não chega nem aos pés do que aconteceu ao José, mas fica tranquilo que Deus é poderoso para revertê-las em bênção. É isso aí. Não só para você, mas para outras pessoas, seja elas da sua casa, que foi o caso de José, como para toda a humanidade. Muito bem. Seguindo na questão número 2, que eu acho que o tema vai ampliando, né? O autor aqui da lição cita alguns textos bíblicos, Jó 38,
alguns versos aí de Jó 38, Isaías 55, Romanos 11, e comentar com os demais alunos sobre a importância de reconhecer que o nosso conhecimento sobre o sofrimento é limitado. A gente fala de José. José, ele tem uma compreensão de que Deus tornou o mal em bem. Aqui a gente tem Jó, tem Isaías, tem o texto de Romanos, que vai apontar para essa grandeza do conhecimento de Deus diante da nossa própria, da maneira como nós compreendemos as coisas que estão acontecendo, né? Então talvez esse é um outro argumento que ajuda a perceber que num mundo criado por um Deus poderoso e bom, a existência do mal, ela é possível. Nós não sabemos tudo, né? Por mais inteligente que você seja, e aí eu vou dizer para você, tem uma grande diferença entre ser inteligente e ser sábio. São duas coisas. A inteligência você aprende na escola e ela vai aflorando no dia a dia. Sabedoria não. Essa vem de Deus. E o Jó chega ao ponto de ter uma própria conversa com Deus e Deus responde: mas quem é tu para questionar comigo? Onde é que você estava quando eu dei forma à terra? Quando eu fiz separação entre a porção seca e a porção úmida chamada de água, onde é que você estava? Por que é que você está querendo questionar os meus ensinamentos? Isso é sabedoria. Aí o próprio Jó, lá no capítulo 28, ele diz assim: de onde vem a sabedoria e onde é o lugar da inteligência? A terra diz assim: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Não se trocaria por ela o precioso topázio da Etiópia, não se pagaria por ela o precioso ouro fino de Ofir. De onde vem a sabedoria e onde é o seu lugar? Deus sabe o seu caminho. Quando ele deu peso ao vento, tomou medida das águas, prescreveu um caminho para os relâmpagos e os trovões. Então a viu e a manifestou. Estabeleceu e a esquadrinhou e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Então voltamos, aí vem o escritor aos Romanos, diz: profundidade das riquezas de Deus, quão inescrutáveis estão os teus juízos, quão insondáveis são os teus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem ensinou a ele para que dele fosse recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória a ele hoje e eternamente, amém. O pior dos filósofos, tem dois tipos de filósofos apenas: os que se acham deuses e os que têm certeza. Esses são perigosos. Tem alguns irmãos hoje dentro da igreja querendo filosofar, né? Exatamente. Esse é o perigoso, né? Tem uns que se acham e tem outros que têm certeza. Tem certeza e começam a estabelecer leis para reger a terra, inclusive. Mas nós precisamos compreender um pouquinho mais. A nossa compreensão de Deus é, de fato, extremamente pequena. É por isso que eu e você, quando tivermos dúvida de alguma coisa, buscamos ela em Deus, na relação. O próprio Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que ele dá e não lança em rosto. Você já ensinou alguma coisa para alguém? E quando esse alguém está fazendo bem, você fala: ele está falando que foi eu que ensinei, eu fui o tutor dele. Deus não joga em rosto isso, ele te dá a capacidade e te exalta no momento correto para entender. Nem que a gente não tenha todas as respostas, né, pastor? Esse deslumbramento, esse alumbramento diante de Deus é um convite bíblico constante, né? Está no Antigo, está no Novo, em Romanos 11, aí, que está citado aqui, que o senhor acabou de citar também para a gente, porque o fato da gente não conseguir responder algumas coisas não retira a necessidade, o poder e a existência de um Deus que controla toda a criação. E isso faz parte da natureza humana, né? Quanta coisa na medicina, para citar alguns exemplos, né? Na medicina, no fundo dos oceanos, quantas coisas que ainda são... Não a sabedoria humana ou a inteligência humana, né? Não chegou lá. A ciência humana não tem respostas para todas as coisas. Isso faz parte de um mundo em que foi criado por alguém muito superior a toda essa realidade, e a gente está aqui descobrindo as coisas, e Deus permitiu que assim fosse, né? Para a gente avançar na ciência. Mas assumir que por conta disso não há alguém que controle todas as coisas, é um erro fatal. Deus chegou ao ponto de dizer: assim como o céu está distante da terra,
Ou seja, são mais altos que até assim os meus pensamentos são mais do que os vossos. Uma diferençazinha pequena, né? Já imaginou? Se você vê o Sol ali, ainda dá para calcular a distância dele, né? Mas ele diz dos céus. Assim também são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então não dá para termos essa ideia. Embora a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, ela está dizendo no sentido espiritual, Sim. mas não no sentido literal. Não dá para comparar isso. Então, meu irmão, por mais inteligente que você possa ser, não dá para entender a mente de Cristo. Por que razão? A Bíblia diz que aprove no coração de Deus fazer tais coisas. Sim. Inclusive criar o bem e o mal e deixar eu e você com a livre escolha para optar. Mas o legal de tudo isso é que o próprio Deus aqui, ele diz, escolha, pois, o caminho da vida para que vivas tu e tua casa. Muito bem, a gente vai entrando então na pergunta de número 3, porque talvez, do ponto de vista da sabedoria bíblica, esse é mais um argumento para defender a existência de um Deus todo-poderoso e bom no mundo em que existe um problema do mal e do sofrimento. Porque como nós reconheceríamos o mal e o sofrimento se não houvesse um parâmetro para dizer que aquilo é mal, para dizer que aquilo é sofrimento? Só a partir de um parâmetro de bondade e de justiça é que a gente pode dizer que alguma coisa é injusta ou ruim, né? Para você dizer que alguém é bonito, você tem que saber o feio. Isso. Não tem lógica, né? Exatamente. A gente tem que ter um ponto de referência. Ponto de referência. E aqui, porque apenas se Deus existir, pode haver um critério para afirmar que são injustos os sofrimentos morais causados pelos seres humanos aos outros. Porque mesmo essas pessoas que não acreditam na existência de Deus, quando algo de anormal acontece, ele diz que isso é injusto. Isso. Mas se Deus não existe, não há critério de justiça ou injustiça. Se nós voltarmos para os animais, tem a lei da sobrevivência, onde o mais forte sempre sobressai sobre o menos forte, o mais fraco. Isso seria normal? Isso. Mas como que eles, quando vê algo desse tipo acontecendo, diz que isso é injusto? Ou seja, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, de fato, no fundo, eles sabem que há um que controla todas as coisas. Se a gente ficasse só no campo do evolucionismo, né? Sim. Seria isso mesmo, né? Na escola, então, eu bati, resolvi, acabei com o mais fraco, tá tudo certo, né? Porque é a lógica da evolução. E né? de repente tem um aluno que acha que sabe mais do que o professor, né? Ele vai tirar o professor da mesa e assume o lugar dele. Acabou. Seria isso o normal, segundo essa ideia do evolucionismo. Mas há no ser humano, há uma marca forte no ser humano, né? De senso de justiça, senso de bondade, senso de solidariedade, de coparticipação, né? A gente sente quando uma pessoa mais velha é ofendida na rua, a gente sente quando uma criança é maltratada, a gente sente quando algo de nós é tirado. Tudo isso, para que esses sentimentos sejam válidos e haja o critério de dizer isso moralmente é errado, para que se criar uma lei, né? Não precisa ser religiosa, uma lei civil, né? Uma lei civil. E, dependente de se você já foi ou não a uma igreja, você sabe o que é certo ou o que é errado. Independente de conhecer as normas legais, não é isso, do país, você sabe o que é certo ou o que é errado. Isso está lá intrínseco dentro do homem, porque Deus já colocou no nosso interior tais situações. O problema é que muitas das vezes nós não temos olhos para ver o Deus que rege todas as coisas. Eu gostava de uma ilustração, faz tempo que eu não a conto, diz que um garotinho, num dia de vento razoável, ele pegou um caetel de linha, amarrou a pipa e começou a empinar. Como o pipa subiu com grande velocidade, ele tinha mais um outro caetel, emendou nesse e o pipa subiu nas alturas. Passa um senhor já de uma certa idade, vê o garoto fazendo aquele gesto de quem está a empinar um pipa, olha para cima e não vê nada. E olha o garoto todo empolgado. Ele olha de novo, como ele não vê nada, ele diz, meu amigo, o que você está fazendo? Ele falou, estou empinando o pipa. Ele falou, mas como é que você tem certeza de que seu pipa está lá em cima? Ele falou, eu tenho certeza porque eu sinto o puxar dele na linha. Muitas das vezes as pessoas não têm visto a presença de Cristo, de Deus em você, mas você tem certeza, porque você sabe que Ele está tangendo a sua linha, guiando esse mundo, dando a Ele o movimento necessário para que Ele não saia dessa sua órbita em que Ele circula. Maravilhoso. Pastor, estamos chegando aqui na quarta questão. Diante desses argumentos que a lição vem nos apresentando, né? Há uma falácia,
há um engodo por trás desse problema do mal, né? Deus é aquele que transforma inclusive o mal em bem. Num mundo onde não somos robôs, é possível que a gente faça uma escolha. Sim. E Deus é poderoso o suficiente, bondoso o suficiente, inclusive para usar esses nossos erros ou os erros das pessoas que estão próximas de nós para os seus fins, objetivos de bondade, de graça e de misericórdia. Nós falamos sobre o nosso conhecimento limitado, sobre os aspectos da criação. Nós não temos condição de conhecer todas as coisas, ninguém alcança a mente de Deus. E nós também acabamos de falar sobre a questão de que o próprio critério para se definir que é algo bom ou ruim, feio ou bonito, justo ou injusto, tem parâmetro. Nós dependemos de um parâmetro e, no fim das contas, do ponto de vista de um parâmetro absoluto, a gente chega em Deus para falar isso. Se você está dizendo que isso é mal, o que é bom, né? Então a gente vai chegar em Deus. A última questão, eu acho que tenta amarrar tudo isso aqui. Por que, apesar do mal e do sofrimento presentes no mundo, podemos crer que Deus é bom, pastor? O legal da Bíblia é que todo o trecho da Bíblia, ou toda a sua escritura, ela prova que Deus é bom o tempo todo. Mas por que Deus é bom? No livro dos Salmos, se você ler qualquer um deles, diz que Deus é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. E a nossa não. Por mais bondoso que sejamos, temos um limite. O texto básico da nossa lição de hoje diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Provar, como é que você vai fazer a prova de que Deus é bom? Algumas pessoas, eu lembro que meu pai era mineiro, gostava muito de queijo, e ele gostava de comprar. Tem pessoas que gostam, mas não gostam de comprar. Ele gostava de comprar, e se você fosse à casa dele, ele tinha pelo menos uns 2 tipos. Quando ele ia a um mercado de queijo, ele gostava de provar, ele não comprava sem antes provar. Você também precisa provar. Aí vem o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, e diz: ora, se já provaste que o Senhor é bom, chegue para ele como pedras vivas. Então não vale apenas provar. Ele provava, mas comprava. Tem pessoas que já foi a uma feira de queijo, você prova e no final você já comi bastante. Não leva nada. Não leva nada, você precisa se encher de Deus. Provar que Deus é de fato bom, e quando você provar isso, você vai dizer para as outras pessoas que de fato a bondade de Deus foi que te alcançou. Deus é tão bom que ele sempre disse para o homem: ora, siga aqui, ó. Te dou 2 opções. Isso. Esta e esta. Mas escolha essa porque essa é melhor. Algum vendedor já te fez isso? Veio vender um plano para ti e falou: tem 2 aqui, mas eu vou te dar um conselho. Compra esse, que esse é melhor. Eu sou vendedor dos 2. Esse é mais barato, mas não compre ele não, porque Deus sempre fez isso com o seu povo. Trouxe luz ao caminho deles. Alguns deles, embora sendo de fato infiel, portando-se de maneira errada, Deus levantou um servo seu e disse: vai lá e diga para ele que eu estou dando a ele uma oportunidade. Só um Deus maravilhoso para fazer isso. Nós já lemos uma outra história aqui, numa outra lição nossa, quando eu falava sobre o profeta Isaías, lembra disso? Sim. Deus usando o profeta para ir lá no rei e falar: rei, não faça dessa maneira, Deus está te dando uma outra oportunidade. Deus continua fazendo isso para eu e para você hoje, porque ele tem dentro dele, é intrínseco dele, como você disse, né? Essa bondade. Sim. De mostrar o caminho a seguir. Você falando, pastor, me fez lembrar de ontem no supermercado. Sim. Porque para aceitar essa bondade de Deus que os textos aqui falam, Gênesis 50, Romanos 8:28 é um texto muito marcante também, né? Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados para o seu propósito. O Senhor é bom, provar e vede que o Senhor é bom, a bondade e a misericórdia de Deus, ele é bom o tempo todo, todos esses textos. Há que se ter humildade, né? Para aceitar o caminho, né? Eu estava no supermercado, eu sei que provavelmente o dono do supermercado não vai ficar muito feliz com a caixa. E eu estava comprando um quindim, meus filhos gostam muito de quindim. E eu peguei o quindim e passei o quindim no caixa. Quando ela passa, que quindim caro, a menina falou do caixa. Como assim caro? E ela me mostrou o preço e eu falei: não, mas não era esse preço que estava lá. E eu vi errado mesmo, tinha um preço do lado. Sim. E eu vi o valor a menor e muito caro esse quindim. Ela falou:
Eu tinha que ter ali, ou pelo menos, óbvio, pelo valor eu não levaria mesmo quando eu vi, mas há que se ter humildade para dizer assim, realmente está caro e eu não serve para mim. E eu tive que aceitar, não foi um conselho, mas ela me abriu os olhos de que eu estava podendo cometer um erro. E ali, você foi falando, eu fui lembrando aqui, que há que se ter humildade, né? Para aceitar o caminho do bem e aceitar a bondade de Deus mesmo diante do problema do sofrimento, porque o sofrimento está aí, a gente não foge dele. Algumas pessoas o enfrentam na carne mesmo, né? A doença de um filho, uma doença crônica na própria vida, a perda de um ente querido, uma injustiça que o mundo fez, o sofrimento está aí. E isso parece que contraria o texto, diz que todas as coisas cooperam para o bem. Fala, pastor, mas como é que vai cooperar para o bem? Se eu estou sendo injustiçado agora lá na empresa em que eu trabalho, não é isso? Fica tranquilo, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Mais adiante, você vai olhar para trás e vai agradecer a Deus, porque Ele usou de misericórdia para contigo. Porque o texto diz assim, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então precisa ver se o que é que você está fazendo está de acordo com o propósito de Deus. Porque as pessoas só entendem quando ela tem uma promoção, quando ela tem um aumento e ela volta feliz e fala, pastor, de fato está cumprindo a palavra na minha vida, porque você tem uma visão errada do que é ser abençoado. Ser abençoado, irmão, nem sempre é ganhar mais. Ser abençoado é ter a alegria de Deus no coração, a certeza da vida eterna. Agora, se você puder ter a certeza da vida eterna, a alegria de Deus no coração e ganhar mais, eu quero ser, inclusive, seu amigo. Amém? Muito bom, pastor. Olha, chegando ao final aqui, o que devo fazer diante do problema do mal e diante de um Deus todo-poderoso e bom? São duas aplicações que a lição traz aqui para a gente. Descanse nas razões de Deus, pois Ele é bom. Razões que às vezes fogem da nossa compreensão, como estudamos até aqui. Né? Porque muitas das vezes nós ficamos só na emoção. Isso. E razão é muito diferente da emoção. A razão, nós precisamos ter quais razões. Para você ter ideia, o Jó, que nós falamos anteriormente, num dado momento da sua vida, ele diz assim, ainda que ele me mate, eu nele confiaria. Opa, ele tinha razões de sobras. Por que razão? Porque ele disse assim, antes eu te conhecia de apenas ouvir falar, mas hoje de andar contigo. Isso. Quando você começa a andar, agora falando, eu tenho razões de sobra para crer no Senhor Jesus. Algumas vezes nós vamos conseguir concatenar, né? Se aproximar dessas razões. José é um desses, né? De alguma forma, ele olha para a sua história e vê as razões pelas quais Deus o levou aonde levou por aqueles caminhos. Sim. Jó, por outro lado, parece que ele chega ao final do texto sem a exata compreensão das razões de Deus. Nós, né, ali como leitores, a gente tem a noção total. Mas Jó parece que ele diz essas palavras se humilhando, né, se submetendo ao amor e à bondade de Deus. Ele vê a situação dele melhorar, mas talvez ele olhe para a história. Então, assim, descansar nas razões de Deus não significa que nós vamos sempre conhecer as razões de Deus, né? Descansar, irmão, é muito mais do que confiar. Muitas das vezes a gente confia, mas confia cansado. Você fica... Não, já imaginou, você tem, por exemplo, um filho, e ele quer sair, é a primeira vez que ele está saindo, ele fala, mãe, eu vou... E a mãe fica preocupada, né? E 10 em 10 minutos ela está ligando para ele. Aí fala, mas você confia ou não confia? Quando você confia, fica tranquilo. Ainda que passou do horário que ele prometeu de voltar, fala, não, estou tranquilo, porque ele sempre cumpriu com as obrigações e eu tenho certeza que ele estava. Se ele não chegou em tempo, é porque algo diferente aconteceu. Isso é confiar e descansar, a ponto de poder dormir, esperando no Senhor. Fica tranquilo, meu irmão. Se Deus te prometeu algo maravilhoso e não aconteceu, vai acontecer, porque a promessa dele é verdadeira, a ponto do Paulo dizer, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Muito bem. Na outra aplicação aqui desfrute das dádivas de Deus, pois Ele é bom. A gente está aqui, e essa lição vai falar muito sobre isso, sofrimento e dor, mas às vezes a gente fecha os olhos para toda a bondade, criatividade, beleza que existe no mundo, né, diante da maldade e sofrimento, né?
Quando Pedro conversa com Cristo, ele falou, e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber? Ele falou, 100 vezes mais agora. Tem irmão perdendo esses 100 vezes mais. Ele está tão preocupado com a vida eterna que deixa de viver, irmão. Você é crente, servo do Senhor Jesus, mas dá para desfrutar as bênçãos do Senhor no mundo que nós vivemos. Embora o mundo esteja tão ruim, mas tem momentos de alegria em que nós parecemos que estamos já no céu. Sim. Porque desfrutamos a bênção de Deus. E um momento desse gostoso é esse que você vai passar agora nesse final de semana aí na igreja, estudando esse assunto com outros irmãos que têm a mesma fé que você, a ponto de você se alegrar com eles, desfrutando do que Deus já preparou para nós. Eu costumo comparar esse assunto desse ponto de vista, né, da gente conseguir enxergar as dádivas de Deus, com a questão do crítico, né? Sim. Geralmente, na igreja local, na empresa, em alguma situação, a gente tem algumas pessoas críticas. E o crítico, geralmente, a voz dele fala mais alto, né? Incomoda mais. Parece que todo mundo é crítico. Mas são 2 ou 3. No máximo. E aí, só que dói tanto que a gente não consegue ver a bondade de todo o povo que está ao nosso redor, das outras pessoas que trabalham com a gente, ou da igreja que nós temos, dos nossos líderes, porque a gente fica tão focado naqueles que veem crítica e maldade em tudo, que parece que todo mundo pensa daquele jeito e a gente não consegue ver o bem que está ao nosso redor, né? E é um privilégio, irmão, ser cristão. Você que tem algumas pessoas que você só teve contato com ela, só amizade com ela por causa do evangelho. Você nunca teria condições de ser amigo delas. E nessas condições, Deus proporciona isso para você como uma dádiva. Dádiva, como diz um amigo meu, perguntei para ele, o Chino, ele falou, é uma dádiva de Deus. É isso mesmo, é uma bênção que Deus dá para eu e para você, para usufruirmos aqui. Vai lá no céu, não. Lá teremos uma outra, mas por enquanto vamos vivendo com o coração alegre, prazeroso na presença de Deus. Amém. Pastor Jeremias, foi muito bom esse papo aqui nosso. Já acabou? Tá acabando aqui, ó. Você viu? Hoje a gente correu com esse assunto aqui. Nós conversamos bastante sobre esse tema. Eu queria que, antes da nossa oração final, você pudesse deixar uma mensagem aí para os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão sofrendo. Porque já conversamos isso em outras lições, nessa com certeza voltaremos a conversar. O fato de ser cristão não impede que a gente enfrente sofrimentos. E com certeza tem pessoas, irmãos e irmãs que nos acompanham, que estão vivendo situações reais de sofrimento hoje nas suas vidas. Eu peço que antes, como uma aplicação final aqui dessa lição, deixe uma mensagem para essas pessoas, do ponto de vista da bondade de Deus, do amor de Deus sobre as suas vidas, para que a gente depois aí sim a gente faça a nossa oração. Tá. O apóstolo Pedro, ao escrever a sua carta, ele diz assim, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Vai ter sofrimento, você não vai atender, mas você vai se alegrar no fato de ser participante com Cristo. O escritor aos Hebreus diz assim, mas nós que já absorvemos a água que tem caído sobre nós na forma de chuva, ficamos atentos, porque Deus não é injusto para esquecer da sua boa obra, do seu trabalho que você tem prestado aí com outras pessoas. Você é abençoado de Deus, irmão. Você tem sido bênção de Deus para as pessoas. É como um pé de goiaba plantada junto ao muro. Não sei se já teve uma casa, você mora em apartamento, mas quem mora em casa térrea, tem lá um pezinho de goiaba, aí ele cresce junto ao muro. O vizinho do lado passa abaixadinho do lado, de vez em quando pega uma delas. O crente é assim, ele é abençoado. O vizinho seu é abençoado através das suas orações. Quando você faz a sua oração, você faz, não, Senhor, eu sou meu vizinho aqui da esquerda, meu vizinho aqui da direita, o outro de trás, você abençoa outras pessoas. Isso já não foi dado pelo próprio Deus lá na pessoa de Abraão, lembra disso? Sim. Quem tu abençoar, será abençoado. E quem tu amaldiçoar, será amaldiçoado. Mas você viu algum trecho do Abraão amaldiçoando alguém? Não. Não, o servo de Deus, aquele que tem alegria, ele abençoa as outras pessoas, mesmo essas que não entendem, nesse primeiro momento, de que Deus existe. Quando a coisa apertar, e você passar por uma situação difícil, você vai procurar um Deus. E você, como servo de Deus, vai ser bondoso o suficiente para levantar a mão e abençoar essa pessoa. Portanto, meu irmão, use da bênção que Deus te deu, da compreensão e sabedoria que Ele te capacitou para auxiliar outras pessoas no entendimento de que Deus é Supremo Criador.
Amém, amém. Obrigado, pastor, mais uma vez. Sempre bom contar contigo aqui na Escola Bíblica Especial. Faça uma oração, por favor, para a gente encerrar esse estudo. Amém. Vamos orar. Se puder orar comigo aí, ore também. Deus maravilhoso. O nosso coração se alegra em Ti, em ouvir as Tuas palavras. Mas muito mais, Senhor, a Tua presença nos dá uma segurança tão grande. Como dizia o salmista, é como se fosse a nossa sombra à nossa direita. Ao andar, sentimos a Tua presença. Toque poderosamente no coração desse meu irmão, para que ele tenha também essa certeza de fé, Senhor. A certeza de que Tu está com ele todos os dias. Isso com certeza dará segurança a ele, dará a ele capacitação para falar do Teu amor a outras pessoas. Eu peço em nome de Jesus, abra o olho do entendimento desse outro meu irmão que ainda não teve essa iluminação do Teu evangelho. Clareie, Senhor, os olhos dele, dê graça no coração, satisfação na alma, em crer num Deus que controla todo o universo. Nós Te louvamos pelo Teu cuidado e amor para conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor, mais uma Amém. vez. Obrigado você que nos acompanha aí direto da sua casa ou de qualquer outro lugar que você estiver acompanhando a Escola Bíblica Especial. Terminamos mais um estudo e na semana que vem nós continuaremos nesse estudo desta série Quando a Vida Fica Difícil. Permaneça com a gente, continue sendo bênção aqui para o canal TV Viva Promessa através da sua contribuição, através da sua participação e da divulgação também dos nossos conteúdos. Na semana que vem nos encontramos para continuar essa série de estudo. Deus te abençoe.